E se Resident Evil 9 não for apenas mais um capítulo da franquia, mas o começo do fim de Leon Kennedy? Pode parecer exagero à primeira vista, eu sei, mas a verdade é que a própria Capcom vem deixando pistas muito específicas de que algo está seriamente errado com ele. E quando você junta todas essas pistas, a pergunta deixa de ser se isso é teoria e passa a ser até onde isso vai. O Leon pode estar infectado em Resident Evil 9, e dessa vez, isso não parece ser só mais um problema temporário para ser resolvido com um antídoto conveniente. A imagem que você viu na thumbnail, o detalhe no corpo dele, as artes oficiais e até o discurso da Capcom apontam para um cenário bem mais pesado. Um cenário que pode, sim, indicar o fim desse personagem do jeito que a gente conhece. E não, isso aqui não é teoria tirada do nada, nem especulação baseada em um único frame do trailer. A Capcom está usando linguagem visual, detalhes narrativos e até materiais promocionais para contar essa história aos poucos. Tudo de forma muito calculada, muito silenciosa, do tipo que passa batido se você não estiver prestando atenção. Nesse vídeo a gente vai analisar todas essas pistas oficiais, conectar as informações que já foram reveladas e entender o que essa possível infecção realmente significa, não só para o Leon dentro da história, mas para o futuro dele dentro da franquia Resident Evil como um todo. Então a grande pergunta que fica é o seguinte: será que o Resident Evil 9 está preparando a despedida do Leon? Vem comigo, porque quando a gente junta todas essas peças, o cenário que se forma é bem mais sério do que parece à primeira vista. Mas antes desse vídeo começar, desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Reinado Games. Mas bora continuar essa teoria e essa análise. Fala galera, eu sou o Mikael e você está no Reinado Games. Essa teoria não surgiu do nada e muito menos por causa de um único detalhe isolado. Ela começou a ganhar força no momento em que o primeiro trailer de Resident Evil 9 foi analisado com mais calma pela comunidade. Não só pelo que o jogo mostra de forma direta, mas principalmente pelo que escolhe esconder. Logo depois do trailer, começaram a surgir as artes oficiais divulgadas pela própria Capcom. E aí a conversa mudou de nível, porque não era só gameplay ou cena fora de contexto. Eram materiais promocionais pensados justamente para comunicar ideias sobre o jogo, personagens e tom da história. E quando essas artes começaram a ser comparadas entre si, várias inconsistências e detalhes estranhos passaram a chamar a atenção. Para completar, vieram as falas dos próprios diretores e produtores. Declarações falando que o Leon seria levado ao limite, que ele carrega um grande segredo e que essa história teria um peso emocional diferente dos jogos anteriores. Nenhuma dessas falas sozinha confirma nada, mas quando você junta tudo, começa a surgir um padrão muito claro. E é exatamente aí que essa teoria se sustenta. Não é um detalhe perdido no trailer, não é um frame mal interpretado e nem uma coincidência visual. São várias pistas espalhadas em lugares diferentes, todas apontando para a mesma direção. E quando uma empresa como a Capcom começa a repetir o mesmo tipo de sinal em trailer, arte e discurso, dificilmente isso é acidental. E por isso que vale a pena olhar para tudo isso com mais atenção, porque quanto mais peças a gente encaixa, mais claro fica que Resident Evil 9 pode estar contando uma história muito maior do que aparenta à primeira vista. Essa teoria começa a ficar realmente séria quando a gente olha para o principal indício visual apresentado até agora: a marca no pescoço do Leon. Ela aparece de forma rápida, quase discreta, em uma das cenas do trailer, mas é impossível não estranhar quando você percebe que aquilo não estava ali antes. O que chama a atenção não é só o fato da marca existir, mas o jeito como ela é mostrada. Não parece um ferimento comum de combate, não lembra um corte recente e nenhuma cicatriz antiga. A aparência é estranha demais para ser ignorada. A pele tem uma coloração escura e irregular, e uma textura que não combina com um simples machucado sofrido em campo. Quando você observa com mais cuidado, essa marca remete muito mais a um processo interno do que a um dano externo. Ela parece algo que está se espalhando por baixo da pele, como se o corpo estivesse sendo afetado de dentro para fora. E isso já acende um alerta imediato para qualquer fã da franquia. O mais curioso é que esse visual bate diretamente com o padrão das infecções que o próprio jogo apresenta. No trailer, a gente vê imagens de corpos infectados exibindo alterações justamente nessas regiões do corpo, com a mesma aparência anormal, a mesma sensação de deteriorização, ou seja, não é um detalhe aleatório jogado ali. Quando você conecta essa marca no pescoço do Leon com o que o jogo já mostrou sobre
sobre a nova infecção, fica muito difícil tratar isso como coincidência. A Capcom claramente quer que a gente repare nisso, mesmo que de forma sutil. E a partir desse momento, a pergunta deixa de ser o que é essa marca e passa a ser até que ponto isso já afetou o Leon. E se a marca no pescoço ainda deixasse alguma dúvida, a própria Capcom tratou de reforçar essa teoria de um jeito ainda mais direto, através das artes oficiais, principalmente uma arte específica que foi publicada em versões diferentes dependendo da região. Na versão japonesa dessa arte, o Leon aparece completamente normal, o rosto segue o padrão esperado, o olhar não chama atenção e à primeira vista não tem nada de errado ali. Só que quando a gente olha a versão global, publicada na conta principal da franquia, surge um detalhe impossível de ignorar. O olho de Leon está diferente, escuro, com uma coloração que foge totalmente do natural. E não é qualquer mudança estética. Esse olho apresenta exatamente o mesmo padrão visual associado à nova infecção mostrada no trailer. As cores, o contraste, a sensação de algo corrompido por dentro, tudo bate. É o mesmo código visual que o jogo usa para representar quem já foi afetado pelo vírus. A grande questão aqui é que isso não parece um erro nem uma diferença aleatória entre as artes. São duas versões oficiais, divulgadas conscientemente, lado a lado. E quando uma empresa do tamanho da Capcom faz isso, dificilmente é por descuido. Cada detalhe em material promocional passa por várias etapas de aprovação. Então fica a pergunta: por que alterar justamente o olho do Leon? Por que usar exatamente o mesmo padrão visual da infecção? Quando você soma isso à marca no pescoço e a todo o contexto apresentado até agora, fica cada vez mais difícil acreditar que seja só coincidência. Tudo indica que essa é mais uma mensagem proposital sendo deixada no caminho. Outro ponto que começa a chamar muita atenção quando a gente olha todo o material divulgado é o fato de que Leon simplesmente não parece o mesmo em todas as imagens. E não é uma diferença sutil de iluminação ou ângulo, são mudanças claras no rosto, na idade e até na expressão. Na arte principal de Resident Evil 9, o Leon aparece visivelmente mais velho. O rosto está mais marcado, o olhar é cansado e existe um peso ali, como se ele estivesse carregando anos de desgaste físico e emocional. Já nas artes exibidas em eventos, como as do telão, essa aparência muda. O Leon parece mais jovem, com traços mais suaves e menos sinais de cansaço. Quando a gente vai para as artes de skins, essa diferença fica ainda mais evidente. Nessas imagens, o Leon parece quase outra pessoa, bem mais novo, com um visual mais limpo e sem aquele ar abatido que a arte principal transmite. É difícil acreditar que tudo isso represente exatamente o mesmo momento da história. A partir daí surge uma hipótese muito forte. Essas imagens podem estar mostrando o Leon em períodos diferentes da narrativa, um antes e um depois. E se esse for o caso, essas mudanças visuais podem representar não só a passagem do tempo, mas também a progressão da própria infecção no corpo dele. Se o jogo realmente trabalha com múltiplos momentos da história, essas diferenças deixam de ser inconsistências e passam a ser pistas. Pistas de que o estado físico do Leon muda ao longo da campanha e de que aquilo que começa pequeno pode evoluir para algo muito maior conforme o jogo avança. Um dos pontos mais interessantes que começa a fazer sentido quando analisamos essas diferenças visuais e a possibilidade de Resident Evil 9 trabalhar com mais de uma timeline dentro da história, e essa não é uma ideia tirada do nada. O diretor do jogo já tem histórico em trabalhos que alternam períodos de tempo, como aconteceu em Revelations, que explorava múltiplas linhas temporais de forma bastante clara. Se o mesmo tipo de narrativa estivesse sendo aplicado aqui, faz todo sentido pensar que veremos o Leon em pelo menos dois momentos distintos, um período mais próximo de eventos críticos do passado e outro mais avançado, refletindo anos de combate e bioterrorismo. Isso explicaria não apenas as mudanças na aparência, mas também a diferença no estado físico e no desgaste emocional que ele demonstra em cada parte. Essa possibilidade ajuda a conectar os pontos que vimos até agora. A marca no pescoço, o olho alterado e as expressões cansadas não seriam apenas efeitos estéticos. Elas poderiam indicar momentos específicos da história, mostrando a progressão da infecção e o peso das batalhas ao longo do tempo. Em outras palavras, o visual do Leon está contando a história antes mesmo de qualquer gameplay. E se isso realmente for verdade, cada detalhe que a Capcom divulgou deixa de ser apenas uma arte promocional e passa a ser uma pista narrativa, uma forma sutil de mostrar que o jogo não será linear e que a trajetória do Leon terá profundidade e consequências reais. Um detalhe que não podemos ignorar é como o Leon aparece praticamente o tempo todo vestido de forma muito
muito fechada, casaco que vai até o pescoço, mangas longas cobrindo os braços e luvas cobrindo quase todas as mãos. E não parece coincidência. Esses detalhes de vestuário começam a fazer sentido quando você lembra da marca estranha no pescoço. Essa escolha visual levanta uma possibilidade que deixa a teoria ainda mais intrigante. E se ele estiver tentando esconder sinais de infecção? Não apenas a marca que vimos, mas também outras alterações que podem aparecer em braços, mãos ou até outras partes do corpo. É como se o Leon estivesse mantendo algo oculto, consciente do risco ou do impacto que isso poderia causar. Essa conexão entre o visual e o estado do personagem cria uma camada a mais de mistério. Não é apenas sobre o que a Capcom mostra, mas sobre o que ela deixa pra gente perceber. Um Leon que já sofreu demais e agora tenta manter o controle, escondendo um problema que é muito maior do que ele aparenta. Isso não apenas reforça a ideia da ficção, como também aproxima o público do personagem, porque conseguimos sentir o peso dessa luta silenciosa. Outro elemento que chama atenção no trailer são as imagens dos corpos infectados. Em várias cenas, o foco vai direto para áreas muito específicas, pescoço, mãos e outras partes do corpo que, curiosamente, coincidem exatamente com os pontos que levantam suspeitas no próprio Leon. É impossível não traçar um paralelo. Essas imagens parecem mais do que simples demonstrações de infecção no jogo. Elas têm um propósito narrativo. Algumas teorias até levantam que podem se tratar de exames, relatórios internos ou monitoramento da progressão do vírus, como se alguém estivesse acompanhando de perto o estado de Leon ou de outros infectados. E é exatamente essa conexão que aumenta o mistério. A Capcom pode estar apenas criando tensão visual ou então está deixando pistas estratégicas sobre o que realmente acontece com Leon. A dúvida fica no ar. Essas imagens são coincidência ou um espelhamento intencional da situação do personagem? É esse tipo de detalhe que nos faz questionar cada frame, cada cena do trailer. É importante trazer também o outro lado da história, pra gente não parecer exagerado. Alguns fãs podem argumentar, mas será que isso não é só bait do trailer? Afinal, em Resident Evil é comum que cutscenes sejam dinâmicas, refletindo ferimentos ou alterações que acontecem durante a gameplay. Ou seja, aquilo que você vê pode ser apenas uma consequência de uma mecânica de jogo e não necessariamente uma pista narrativa. E realmente esse ponto não pode ser ignorado. Por si só, ele mostra que a teoria não se sustenta totalmente como prova absoluta. Porém, quando você começa a juntar todos os elementos, a marca no pescoço, o olho alterado, as artes oficiais e as declarações dos diretores, fica claro que não se trata de coincidência. A Capcom repete essas pistas de maneira consistente, e isso não é algo que acontece por acaso. Cada detalhe visual e cada declaração parece pensado para reforçar a narrativa que estão construindo em torno do Leon. Então, mesmo com o contra-argumento, a intencionalidade por trás desses sinais permanece evidente, deixando a teoria mais sólida do que simplesmente bait de trailer. Quando os diretores falam que o Leon será levado ao limite, isso vai muito além de enfrentar inimigos perigosos ou situações de risco extremo. A expressão sugere algo mais profundo, que envolve tanto o corpo quanto a mente do personagem. No aspecto físico, podemos imaginar que ele será submetido a desafios que exploram seus limites reais, testando resistência, força e habilidades de sobrevivência. Mas o limite também é psicológico. Depois de décadas lidando com bioterrorismo, perdas e batalhas constantes, cada novo desafio pesa ainda mais. E é justamente aqui que a teoria da infecção se encaixa. Uma infecção lenta que progride ao longo do tempo cria uma luta interna constante, silenciosa, mas devastadora. O desgaste acumulado do corpo e da mente se manifesta não apenas na aparência do Leon, mas também na forma como ele encara cada situação. Então, quando a Capcom diz que ele será levado ao limite, não está falando de ação ou só disso. Está falando de um teste contínuo contra algo que vem de dentro e que pode ser muito mais perigoso do que qualquer inimigo que ele já enfrentou. Para entender melhor essa teoria, é importante lembrar que o Leon nunca foi exatamente um personagem imune a vírus ou parasitas. Ao longo da franquia, ele já enfrentou situações semelhantes várias vezes. Em Resident Evil 4, por exemplo, ele foi infectado pela Las Plagas, um parasita que cresce dentro do corpo e precisa ser cuidadosamente removido com equipamentos específicos. Já em Resident Evil Death's Land, ele foi exposto a uma variante do T-vírus e só sobreviveu graças a um antídoto desenvolvido pela Rebecca. Esse histórico mostra um padrão claro. O Leon já foi infectado antes,
e sobreviveu a situações que teriam acabado com qualquer pessoa comum. A partir disso, podemos começar a introduzir o conceito de resistência adquirida. O corpo dele parece capaz de reagir e se adaptar a essas ameaças biológicas, o que faz com que a possível infecção em Renove seja ainda mais intrigante. Não é apenas uma questão de perigo imediato, mas de como um personagem que já passou por isso tantas vezes pode lidar com algo que evolui lentamente, testando seus limites de formas diferentes. Uma das evidências mais fortes de que algo diferente está acontecendo com o Leon é justamente como ele reage à infecção comparado a outros personagens do jogo. Nos trechos do trailer, vemos pessoas sendo rapidamente debilitadas pelo vírus, sofrendo de forma intensa e irreversível. Já o Leon continua de pé, funcionando normalmente, enfrentando inimigos e mantendo controle sobre cada movimento. Essa diferença não parece casual. É como se o corpo dele estivesse lutando contra o vírus de maneira constante, mantendo a infecção sob controle, mesmo que de forma silenciosa. Ele não reage com dor ou sinais extremos, mas o desgaste existe, acumulando-se aos poucos. Essa observação reforça a ideia de resistência adquirida. E o Leon não é uma vítima comum. Ele já passou por situações parecidas antes e seu corpo aprendeu a reagir a essas ameaças biológicas. O que vemos agora em Renove pode ser a consequência dessa história, mostrando que ele enfrenta uma luta interna contínua, controlando uma infecção que para outros seria letal em questão de horas. Um elemento que aumenta ainda mais o mistério é o chamado grande segredo, que os diretores afirmam que o Leon esconde em Resident Evil 9. Eles não dão detalhes, mas deixam claro que ele carrega algo importante, algo que impacta diretamente a história e o personagem. A partir daí, surgem várias possibilidades. Pode ser o estágio real da infecção do corpo dele, algo que ainda não foi completamente revelado e que pode representar um perigo crescente, pode também estar relacionado à nova ameaça apresentada no jogo ou até ao risco que o próprio Leon representa para aqueles ao seu redor, por conta dessa condição silenciosa. Isso explica muito do comportamento do personagem. O Leon aparece mais fechado, mais reservado, quase sempre evitando expor vulnerabilidades. O silêncio dele não é apenas sobre estratégia ou cautela, mas possivelmente uma forma de esconder esse segredo pesado que ele carrega. Essa combinação de pistas visuais e narrativas cria uma tensão constante, deixando claro que o que não é dito pode ser tão importante quanto o que vemos. Quando a gente olha para todo esse contexto, começa a ficar claro que o Resident Evil 9 pode estar preparando um encerramento definitivo para o Leon, mas isso não significa necessariamente que ele vai morrer. O que estamos vendo é muito provavelmente o fim de um arco, um ponto em que ele se despede da linha principal da história, seja por aposentadoria, sacrifício ou algum tipo de conclusão dramática. Isso abre espaço para uma passagem de bastão natural dentro da franquia. Uma nova protagonista pode assumir o papel principal, representando o futuro da série, enquanto Leon cumpre seu papel histórico. Ele deixa o legado, a experiência e a história construída ao longo de décadas, mas o foco da narrativa muda para a próxima geração de personagens. Quando você pensa na idade dele, no desgaste físico e emocional que ele já carrega e no tempo que passou enfrentando o bioterrorismo, tudo faz sentido. A linha do tempo da franquia aponta que mais cedo ou mais tarde seria inviável manter o Leon como protagonista ativo, e Resident Evil 9 pode ser o momento perfeito para encerrar essa fase da forma mais significativa possível, respeitando a trajetória de um dos personagens mais icônicos da série. Quando juntamos todas essas pistas, fica cada vez mais evidente. O Leon pode estar realmente infectado em Resident Evil 9, mas aqui está o ponto crucial. Ele não é uma vítima comum. Já vimos que seu corpo aprendeu a lidar com vírus e parasitas, que ele consegue controlar uma luta interna que seria letal para qualquer outra pessoa. O verdadeiro conflito do jogo, então, não parece ser apenas derrotar inimigos ou sobreviver a armas biológicas. É acompanhar até onde o Leon consegue resistir. A pergunta deixa de ser ele está infectado e passa a ser muito mais impactante. Até quanto ele aguenta. É esse limite que define não só o personagem, mas toda a tensão narrativa que a Capcom está construindo. Mas eu quero saber de você. Será que o Leon vai realmente ir de arrasta em Resident Evil 9? Ou ele vai sobreviver, porém de uma forma que marca o fim do seu arco? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero muito estar lendo todas as teorias de vocês. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com algum amigo que gosta de Resident Evil, que gosta do Leon. Também se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrevido, que tem muito conteúdo bom por vir de todo o universo de games. Mas é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo.